Fala, porcada, quando véspera de decisão aí do Verdão, derby à vista. Vamos acompanhar aqui o corte do pessoal de primeiro do All Sport, com o André Hernan trazendo as informações do Verdão. Também vamos acompanhar um trechinho aqui do Danilo Lavieri falando ainda, né, sobre a repercussão polêmica do Abel Ferreira saindo da entrevista. E também, cara, vou trazer para vocês no final do vídeo aqui a nova contratação do Palmeiras, né? Novo lateral direito aí, o Kelvin, e já chegou no Verdão aí com os highlights. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like que isso incentiva muito. Sem mais delongas, bora pro vídeo. O Palmeiras começou perdendo para o Vitória, né? Chegou a estar perdendo por 2-0. Renato Kaiser marcou o primeiro gol, o Eric fez o segundo. Aí Abel Ferreira chamou a tal da cavalaria. Colocou vários jogadores em campo com um time muito mexido. PVC já tá dando risada. Batalhão de choque, o batalhão, cavalaria. Tá na moda usar essa frase, né? Essa expressão. A cavalaria tá virando um clichê. Pois é, ó. Facundo, Vitor Roque, Piquerez, Ramon Sousa, todo mundo entrou aí no segundo tempo. E o Palmeiras conseguiu o empate por 2-2. E aí, Hernanzito, como é que você tá vendo? A gente tá falando aqui, né, de quem pode poupar ou não. Foi a escolha que o Abel fez ontem, pelo menos, para iniciar a partida. Fez bem ou não fez? Fez bem, poupou todo mundo. O Vitória é um time que tem um elenco reduzido, mas o Carille chegou fazendo um bom trabalho lá. Vou copiar o PVC aqui, não é um absurdo, com o time reserva, você ter um resultado ruim contra o Vitória. É difícil jogar lá. É bem difícil. A gente tem que ter algum respeito por um clube da tradição do Vitória. É isso. Quem já foi a Salvador, no Barradão, a torcida não para nem um minuto. O time, como conjunto, elenco do Vitória, é curto. Não é de tanta qualidade. Mas o Carille sabe arrumar time. E aí tem jogador de velocidade como o Eric, que faz um golaço desse. Circunstância do jogo. E aí o Abel começou a fazer as alterações e conseguiu um empate. Então, assim, é o pior Palmeiras da era Abel. O Abel bateu no teto. O elenco do Palmeiras é ruim. O elenco é curto. As contratações foram erradas. É tanta reclamação, é tanto questionamento, mas aí você vai ver o Palmeiras, melhor campanha da Libertadores, classificado na Copa do Brasil, disputando, né? Não está morto, né? Porque perdeu de 1-0, tem um jogo em casa. E na terceira colocação do brasileiro. Então, assim, daqui a pouco a gente, né, vai estar exigindo que os caras façam loucuras, porque não ganham um jogo. Então, acho que é um momento de paciência, é um time que está se formando. Então, eu acho que, assim, às vezes tudo fica muito exagerado. Não, parece que você está cultuando a derrota e não é isso. Dá uma noção de realismo. Você está passando pano pro Abel. Não se trata... Tem essa crítica também. E não é pelo Abel. A questão não é o Abel, nem é o Felipe Luiz. A questão é o entendimento do nível de realismo que você precisa ter. O Palmeiras do Rubens Minelli, do Oswaldo Brandão, ia jogar contra o América de Rio Preto e empatava e perdia. Então, ia jogar contra o Comercial em Ribeirão Preto e perdia. O São Paulo do Tele também. Também. Então, cara, o Flamengo foi eliminado do Campeonato Brasileiro no Maracanã com o jogo contra o Ceará, em 85. O Flamengo foi eliminado, o Flamengo perdeu o tetracampeonato carioca, tá na história, só buscar, pro Serrano em Petrópolis. Então, pera um pouquinho, você não pode empatar com o Ceará em Fortaleza? Você não pode empatar com o Vitória em Salvador? O Vitória fez uma final de Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Um dos maiores Palmeiras de todos os tempos. Sérgio, Cláudio, Antônio Carlos, Kleber, Roberto Carlos, Sampaio, Mazinho, Zinho e Edilson, Edmundo e Evair ganharam de 2-0 do Vitória no Morumbi. Uma final de Campeonato Brasileiro. É um Vitória que está aí no momento tentando se estabilizar, uma estabilidade maior com o Carille, né? A gente está vendo os lances da partida, a gente viu o gol de empate do Piquerez de pênalti e teve o Flaco Lopes também no finzinho da partida. Mas não falando sobre a conjuntura, o jogo em si, PVC, como é que foi esse jogo do Palmeiras? Eu acho que o Palmeiras tem um problema hoje, continua sendo o mesmo problema desde o início do ano, o Palmeiras não conseguiu se estabilizar. E é mais difícil se estabilizar num processo de 11 jogos em 33 dias. Mas o Palmeiras não montou o time novo. E acho que essa é a parte, e vamos chegar na coletiva do Abel, essa é a parte que está tornando o Abel mais instável. Embora
todas as coletivas do Abel, desde o princípio, tenham tido curtos circuitos de tempos em tempos, o fato é que o Abel parece um pouco mais, parece nesse momento, deixa eu retirar um pouco mais, o Abel parece um pouco tenso e o time não parece estável. É um time que perdeu 12 jogadores em relação ao ano passado, perdeu porque quis perder, perdeu o Mike para o Santos, perdeu o Vitor Reis para o Manchester City, perdeu o Estevão, o Paulinho está machucado, mas saíram 12 jogadores e chegaram 9. Então é um outro time. Esse time era para estar pronto já, também acho. Podia estar mais pronto. Tem muito jogador bom, então podia estar mais pronto, mas não está. O time não engrena, o time não encanta, o time não seduz. E o Abel está tenso com isso. E tem um derby na quarta-feira. Ontem, quando o time entrou com os titulares, corrigiu o meio-campo, que eu achei o meio-campo muito leve, né? Alan, Thales e Luigi eram os 3 meninos para conduzirem o time. A bola não parava no ataque e o Vitória foi melhor que o Palmeiras. Depois que entrou o batalhão de choque, já não pode mais falar na cavalaria. o time estabilizou e conseguiu chegar ao empate, podia até ter vencido a partida. Mas tem um detalhe que eu acho muito valioso, uma informação muito valiosa para entender o tamanho do tombo, que não foi tombo, que foi um empate. O Palmeiras ia ontem perder o segundo jogo seguido depois de um ano e uma semana. A última vez que o Palmeiras perdeu 2 jogos seguidos foi dia 27 de julho do ano passado, quando o Abel admitiu que errou o planejamento e escalou só reservas contra o Vitória, no Allianz Parque. Olha que coincidência incrível. No ano passado, 27 de julho, ele escalou reservas contra o Vitória, 10 jogadores diferentes da derrota para o Fluminense, e o Palmeiras no Allianz Parque perdeu por 2-0 para o Vitória, surpreendentemente, com um time de 10 mudanças em relação ao jogo anterior. Vitória era do Carpini no início do trabalho. Carpini no início do trabalho. E agora o Palmeiras ia perder pela segunda vez seguida depois de 1 ano e uma semana. Contra o Vitória, no Barradão, com um time reserva. Só que não perdeu. Então faz 1 ano e uma semana que o Palmeiras não perde 2 jogos seguidos. E assim, ó, você vê o termômetro da torcida do Vitória, os caras estão bravos. Porque saiu 2-0, a torcida estava lotando o estádio, empurrou, era time reserva. O gol de derrota foi o Vitória. Era time reserva do Palmeiras. Então, assim, o torcedor do Vitória, sim, tem razão de achar que o time vacilou. E assim, vacilou porque é um elenco curto e a qualidade do elenco não é, assim, uma maravilha, né? O cara, ele vai ter muito trabalho aí para arrumar esse Vitória. Então, você pega o lado do Palmeiras, fez mudança ali, muda daqui, tem elenco. Então, você olha o universo Palmeiras, ele olha muito o copo meio vazio do que o meio cheio. Dia 4, né? As contas começam a vencer, o PVC, o telefone toca. Os boletos vão chegar. Boletão. E as cobranças. Os boletos que ele não pagou, entendeu? É verdade, é verdade. Mas aí você vê o torcedor do Palmeiras olhando muito o copo meio vazio, né? Então, assim, cara, véspera de um derby. O derby tem que entrar numa vibração diferente, tem que entrar numa empolgação diferente. Óbvio que sim, é o derby, é jogo grande. E aí você pega um jogo em Salvador, reserva, aí recupera, eu vejo muito mais positivo do que negativo. Pela circunstância do jogo, né? Por esse lado não ficou ruim. Mas se o Abel Ferreira anda tenso, pelo que o PVC falou, vamos ver como ele se comportou na coletiva que foi tão polêmica ontem. É um jogo extremamente importante para nós. Era uma coletiva com poucos jornalistas, né? 5 jornalistas, tem pouco texto. A partir de agora. Muito obrigado. Então essa foi a parte final da coletiva do Abel, e aí tem algumas questões que a gente tem que colocar em contexto, né? Que era uma coletiva com poucos jornalistas, 5. né?
5 jornalistas, então poucas perguntas foram feitas, e alguns jornalistas fizeram mais de uma pergunta justamente por isso. Não era a primeira pergunta do repórter, e o assessor de imprensa avisa, né, a última pergunta. Se eu não me engano, era o Pedro Rocha. Era o Daniel, o Pedro Rocha era o repórter, o Daniel era assessor de imprensa. Avisa a última, o repórter faz uma pergunta, o Abel responde, e aí o jornalista, ele pede para fazer mais uma, de forma muito educada. Se permite, ele faz. E o Abel já está meio ali que levantando, e aí fala dessa resposta rápida e levanta de vez. Como eu falei no início, eu achei que, independentemente desse contexto, o Abel foi bastante grosseiro, e eu acho que também tem um acúmulo de outras atitudes que ele já teve em coletivas que não foram legais, né? Ele já teve declaração preconceituosa, ele já foi machista com uma colega também, acho que tudo isso acaba juntando. Como é que vocês viram essa coletiva PVC e Hernan? Eu acho que tem uma questão da imagem que é fundamental. Eu gravei um vídeo hoje para o UOL mais cedo, porque ontem eu fui dormir, estava vendo o jogo internacional. Eu não vi a coletiva ao vivo. A coletiva passou ao vivo no Sport TV durante o programa Fechamento. Mas eu estava vendo o Internacional de São Paulo. Então eu não vi ao vivo. Aí prestigiando o amigo aqui, é isso? Eu também, Hernanzito. Você tem muita moral. Também estava vendo. Aí começou a picotar mensagem no meu celular perguntando da coletiva do Abel. Eu não fui ver, eu estava vendo o jogo. Aí o UOL pediu para eu gravar um vídeo. Aí eu falei, deixa eu ver a coletiva primeiro. Aí eu fui ver a coletiva inteira. Aí eu revi a coletiva inteira. Entendi que tinha uma grosseria. Achei a coletiva dele muito boa, tensa, quase monossilábica em alguns momentos, mas ele respondeu tudo. Sim. A melhor resposta foi para um repórter da Bahia, não sei o veículo, em que ele pergunta se ganhou 1 ponto ou perdeu 2, e ele diz, acho que a gente deixou 2 pontos aqui. Ele admitiu que tinha fracassado, ou seja, que deixou 2 pontos ali. Ele queria ganhar o jogo. E aí vem a cena, a imagem dele sair e dizer, o planejamento vou começar a pensar, já levantou e foi embora. Bom, aí essa imagem é o central, porque eu fui dormir com as pessoas me perguntando sobre isso, acordei e fui na padaria, do lado da sua casa. Fui na padaria. Cheguei na padaria, o cara falou, e a coletiva do Abel? Falei, cara, tem um cenário, né? Sim. Pô, eu vou dormir pensando na coletiva, vou acordar com o cara me perguntando da coletiva, tem uma coisa. Então, a imagem, se ele tivesse 1 segundo mais de paciência, 1 segundo mais, dissesse, agora vou começar a planejar o jogo de quarta-feira sobre o que você está me perguntando. Com licença, a coletiva está terminando. Aí o assessor de imprensa, que é o Daniel, diria muito obrigado, ele levantaria e sairia. Zerou. A questão central não é. Eu já vi muitas coletivas muito piores. Com Tele, estou ficando velho, coletiva com E com Tele. ele próprio, ele já teve atitudes piores. Não, mas assim, a maior de todas que eu vi na minha vida foi do Filipão, que eu descrevi a imagem de um dedo e de um círculo formado em outro dedo, e ele fazia um sinal que eu não vou reproduzir aqui, e falava, só vocês têm folga. E depois eu conto separadamente. Cara, tem cenas surreais. Coletiva do Tele era sensacional ter o privilégio de participar de coletiva do Tele. Mas o Tele, quando tinha 5 pessoas em torno dele, ele tinha dia que ele virava bicho. E saía 1, 2, 3, ficava 1, 2, ele era um doce. Mas também a gente está num tempo que é diferente. Você não admite certas coisas que no passado eram toleráveis. Ou toleráveis, não. Toleradas. Eram toleradas. Eu acho que o problema central ontem foi a imagem. E ele precisa compreender, ninguém precisa nada. Ele pode compreender que uma imagem como a de ontem compromete o dia seguinte inteiro, não o dele. Compromete o ambiente inteiro de trabalho. Que tem um monte de gente fazendo gestão de crise hoje. Para explicar que era a última pergunta, para explicar que o repórter tinha feito 3 perguntas, para explicar que... Entendeu?
Cara, compromete o dia seguinte de todo mundo. Por causa de 1 minuto. Se ele dissesse, o planejamento, vou começar a pensar... Um segundo. Se ele termina de responder sentado, exatamente. Já não tinha discussão. Exatamente. Então, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. É um clichê, mas um clichê valioso. Tanto que a gente repete sempre. Ei, mas não era nenhuma pergunta muito capciosa. Aliás, Danilo, só para te falar... À vontade. Chegamos, hein? A audiência brutal. Chegamos à audiência brutal. Sem meta de então likes, agora queremos por enquanto. likes brutais. O Juca vai falar, sei lá, 7.000 likes, Juca? 7.500. 7.500, tá aí. E aí, mas o que aconteceu? Eu achei tão forçada, tão desproposita, assim, que no jogo contra o Corinthians em Itaquera, quando ele abandona, quando ele tá cabisbaixo, a gente sabia que tinha a questão da linha do VAR, tinha a reclamação do pênalti no Evangelista, tinha algumas questões. Ontem, ele colocou o time reserva, depois tomou 2-0, conseguiu um empate ali, que, ok, não é um grande resultado, mas assim, no roteiro do jogo dá pra você comemorar o ponto conquistado. E aí ele faz isso, pra mim foi tão forçado que parece até que ele tava querendo que a gente discutisse isso e não as alternativas dele, não as falhas que o elenco mostrou ontem no jogo contra o Vitória, porque não faz nenhum sentido ele ter reagido dessa maneira. Assim, sinceramente, eu não consigo ver. Não tem nada que faça ele ser tão... E ele já estava respondendo uma pergunta sobre o Palmeiras e Corinthians antes, quando a gente viu essa saída, o repórter até falou, se você me permite mais uma, porque já estava sendo perguntado sobre o Palmeiras e Corinthians. Então foi uma saída tão assim, fora de propósito para mim que, sinceramente, eu não consegui nem entender. Até ontem, logo que eu vi, aí depois eu tentei conversar com o pessoal do Palmeiras, falei, aconteceu alguma coisa? Teve alguma coisa na sala de coletiva? Teve alguma coisa que a gente não viu? Porque às vezes a gente está vendo pela câmera, não sabe ali se aconteceu alguma coisa, mas não, aparentemente foi só uma saída. O único motivo que ele pode ter ficado assim tão bravo, eu acho que o desempenho do time reserva do Palmeiras foi aquém, mesmo a gente considerando que sim, o time nunca jogou junto, aí ele colocou até o Lomba, né? Nem o Everton entrou em campo, ele colocou todos os reservas, mas o desempenho do Palmeiras ficou aquém, tem algumas questões, assim, para mim são 3 pontos principais. Rafael Veiga, cara, assim, ele começou com 5 minutos que eu falei, opa, tá dando sinal, depois sumiu. E para piorar a situação do Rafael Veiga, ele sofre falta que não existiu, ele cai, ele pega a bola na mão, ele fica rolando no chão. E o time do Palmeiras exposto, porque muitas vezes ele perde a bola numa situação, ainda mais ontem, que às vezes ele estava jogando como um 8, ele perde a bola numa zona do campo que às vezes o Palmeiras está sem cobertura. Então assim, o Rafael Veiga é um mistério para mim. Vanderlan, outro mistério. Quando subiu da base super bem, o Palmeiras chegou a recusar a proposta de 15, 20 milhões de euros. Cara, não tá jogando nada faz tempo. Eu já tinha falado até antes do jogo contra o Chelsea que seria, assim, uma coisa meio louca escalá-lo, e ele foi escalado e foi mal ontem de novo, e errando coisa básica, errando cobertura, errando tudo. E o time do Palmeiras ontem, e o terceiro, Alan, né, veio da Copa do Mundo, sumiu, não tá jogando mais bola. E ontem o time do Palmeiras, quando a gente olha o elenco, o Abel ele não poderia ter montado um time no 4-3-3 que ele gosta de montar com o elenco que ele tinha na mão. Ele não tinha ponta. Ele colocou Luiz, Thales e Flaco. São 3 camisas 9. Luiz, Thales e Flaco. Então, assim, não fazia muito sentido ele ter continuado no esquema. Quer pôr o time inteiro reserva? Monta outro esquema. Não no 4-3-3 de novo. Então, ontem, pra mim, assim, lógico, o Palmeiras, de novo, time reserva, ponto conquistado fora depois de ter tomado 2-0 fora de casa. Ok, é um ponto pra você poder, assim, até uma parte de celebração de ter conseguido uma retomada, considerando que o Flamengo jogou com time titular e também empatou, então você manteve a diferença pro Flamengo, conseguiu se poupar para quarta-feira, ok. Mas o desempenho do Palmeiras devia ter sido melhor, até porque o Palmeiras é um elenco caro, que investiu bastante, deveria ter um reserva que pudesse produzir mais, e o Abel deveria ter tido algumas opções melhores. Esse piti para mim foi só para a gente tentar, para que a gente ficasse só nessa parte da discussão, sem analisar o time dele profundamente. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I
Bom, família, então esse foi o vídeo de hoje. A gente acompanhou aqui, né, o pessoal do de primeira com o André Hernan e o PVC falando sobre esse Palmeiras e Corinthians, né? Nessa partida tão importante aí da temporada, jogo de volta aí das oitavas, que vai ser nessa quarta-feira às 21h30 lá no Allianz Parque. E eles trouxeram bons pontos aí, cara. Falando da entrevista da Abel, que agora a gente sabe que já era a última pergunta, né? Então, no caso, ele não abandonou a entrevista, sim, no meio da entrevista, como ele tinha feito lá na arena de Itaquera lá. Mas mesmo assim ainda foi uma forma grosseira, né, cara? Foi uma forma arrogante de levantar. Poderia ter segurado uns 10 segundinhos a mais, terminado de responder ali, levantado, que estaria tudo certo. Mas ele, enfim. A gente viu também o Danilo Lavieri falando, inclusive, a respeito do Abel, e o Danilo Lavieri levantou um bom ponto, cara. Será que o Abel Ferreira não fez isso de propósito, como uma cortina de fumaça, para trazer o holofote para ele, o foco para ele, e deixarem um pouco de lado comentar o desempenho do time, né? Que no caso, e também a estratégia adotada por ele, a formação tática por ele, a escalação adotada por ele, porque, convenhamos, foi uma péssima escalação. O Palmeiras não rendeu o primeiro tempo inteiro até os 15 minutos do segundo tempo ali, muito por conta de, cara, uma mudança drástica, né? Mudança drástica, 11 jogadores, é impossível um time mudar da noite pro dia assim e continuar rendendo, não tem como. E tem, cara, alguns bons pontos aí. Rafael Veiga começou bem o jogo, mas se apagou também no decorrer da partida. Infelizmente parece que o Rafael Veiga está irrecuperável, né, cara? Acredito que a diretoria vai liberar ele após essa temporada. Vanderlan pode liberar já para ontem, coitado. Vanderlan não tem condições de vestir a camisa do Palmeiras. O Alan sumiu, né, cara? O Alan sumiu, jogou muito bem o Mundial, até antes do Mundial estava jogando muito bem. Fez algumas partidas como titular no Brasileirão, mas após isso também não jogou nada. E a grande notícia do dia é o Kelvin, né? Foi apresentado, tá aqui na imagem aqui, o Kelvin, lateral direito, veio do CSKA. Bom jogador, cara, bom jogador. Tem bons cruzamentos, bate de esquerda, bate de direita. Ele é destro no caso, né? Lateral direito, mas bate de esquerda também. Bate pênalti, bate muito bem pênalti, puta de fora da área. A gente viu nos highlights dele aqui, meteu alguns golaços de fora da área. Pô, boa contratação, hein, mano, pra fazer sombra pro Giai ali. Tendo em vista que o Marcos Rocha, a gente viu o Marcos Rocha jogando aqui na última partida, também já não tem mais condições, né, família? E, cara, bom nome. Se fosse o Abel, já colocava pra jogar já. Não tem essa de escalar a montanha, não. Você não viu o Samuel Olino lá no cheirinho? Lá, chegou do aeroporto, já foi pra partida já. Jogou muito, cara. Jogador pronto assim, jogador rodado, que veio da Europa, já tem que chegar jogando já, velho. Beleza? Então essas foram as informações do vídeo de hoje. Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição, beleza, família? Se você ainda não é inscrito aqui no canal Residência dos Porcos, se inscreve aqui, que isso aí vai ajudar bastante. Deixe o seu like, que também fortalece muito o vídeo e incentiva a gente a continuar trazendo conteúdo para vocês, beleza? A gente vai trazer um pré-jogo aí completão. Então, se inscreve, ativa o sininho, porque tem vídeo todos os dias aqui no canal, com tudo a respeito do Verdão, bastidores, mercado da bola, pré-jogo, pós-jogo, tudo do Palmeiras você acompanha aqui, beleza? Então é isso, família. Até o próximo vídeo. Avante palestras, porque é louco, é nóis. Coração.